E eu separei aqui no top 3 corretivos de maior cobertura. Vou explicar por que eu gosto tanto deles e vou mostrar na prática também, tá bom? Então, vamos lá. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e prazer, eu sou Vanessa. Já adianto que são corretivos de maior cobertura, mas isso não significa que eles são pesados, até porque assim, eu gosto de cobertura, é algo que eu priorizo quando eu vou escolher um corretivo, até porque o que mais me incomoda de fato é a coloração, porque a minha olheira não condiz com o meu estado de espírito, assim, entende? Indo pra eles aqui agora, mas não tem uma ordem pré-definida não, tá? Eu vou pegar meio que aleatório aqui pra mostrar pra vocês. Então, esse aqui, que é o corretivo da Vizela, que tem um acabamento mais mate, tem 12 cores que a marca disponibilizou aí. Ele custa em média R$ 39,90, tem 7 gramas e ele tem um aplicador de certa forma grande, que descarrega uma quantidade que eu considero boa ali pra colocar direto ali na pele, tá? E agora eu vou explicar por que eu considero ele no meu top 3. Bom, como é de uso pessoal, eu coloco o aplicador direto ali na minha pele e depois venho com o pincel ou com a esponja, né? Eu vou mostrar com o pincel e vocês vão ver aí que ele tem uma trabalhabilidade fácil ali com o pincel também, que ele entrega ali com uma cobertura bem bacana pro meu nível de olheira, uma camada bem uniforme, mesmo sem colocar tanto corretivo assim ali naquela região. Já com a esponja e a mesma quantidade ali de corretivo, ele também espalha muito fácil, só que eu sinto que a cobertura dele não fica tão boa quanto quando eu coloco ele com o pincel, tá? E aí mesmo com uma camadinha mais fina, eu consigo deixar minha pele como um todo mais mate, seja com o pincel ou com a esponja. Ele seca bem rápido, então o ideal é que você passe ele na região que você quer usar e espalhe, depois vai para o outro ponto e espalhe, porque se você vier e não espalhar ele ali na velocidade que ele exige, ele pode ficar um pouquinho marcadinho na pele. Ele aceita camada, ele não abre embaixo caso você passe, depois venha com um pouquinho mais em cima. Aí com essa quantidade que eu falei, que considero de pouco para uma quantidade média assim de uso, ele acumula pouco na linha, né? Por ele secar rapidinho, ele fica ali no lugar, ele não fica se movendo, mas esse pouco pra mim ainda é suficiente pra me incomodar. Então eu tiro esse excesso de corretivo que fica ali e venho com um pouquinho de pó. E aí pra vocês visualizarem, ele aceita uma segunda camada ali na região dos olhos, tanto com o pincel como com a esponja, mas aí, na segunda camada, eu acho que com o pincel o acabamento já não fica dos melhores. Eu prefiro depois que seja vir com a esponjinha e fazer o acabamento. Aí vindo com mais produto, obviamente ele vai acumular um pouco mais, né? Mesmo secando rapidinho, ele vai acumular um pouquinho mais do que é normal. Qualquer produto vai fazer isso, né? É um produto cremoso que tá ali em cima da nossa pele, ele se movimenta e acumula. E embora ele seja sequinho, eu prefiro selar, tá? Então eu tiro o excesso e aí eu vou mostrar pra vocês com 2 pós diferentes, que o efeito fica bem legal tanto com um quanto com o outro, porque o corretivo é bem bacana. E aí eu coloco esse pozinho, não precisa ser muito, e é o suficiente para manter o corretivo ali no lugar por muito tempo. Eu imagino que dê pra usar ele também como contorno, aí entra essa questão da versatilidade do produto, né? Como iluminação, eu tenho o número 2 que dá pra iluminar um pouquinho mais, essa cor aí que eu uso é a 3. E aí só pra finalizar esse corretivo aqui, eu vou colocar um take agora de um dia inteiro de uso dele, e no final do dia como é que ele ficou. Intimidade do banheiro aqui pra vocês. Eu tô cerca de 10 horas, eu vou confirmar aqui pra vocês o tempo, vou deixar aqui na tela. E aí é o seguinte, não passei uma super camada pra uma super durabilidade também, temos vozes. Mas foi mais pra ter uma uniformidade de tom, tá? E aí assim, saiu porque também usei máscara, enfim. E aqui ó, zero acúmulo, tá vendo? É mate, então ele já fica com aspecto um pouquinho de maquiagem que já tem há um tempo. Minha pele, ela prefere os produtos que são mais pro hidratante, mas por ser mate, isso aqui ó, tá? Show de bola. Agora indo pro outro queridinho que eu tenho aqui, que eu descobri não faz muito tempo, mas ele é famoso, que é o Born This Way da Too Faced. Esse aqui já tem um acabamento mais hidratante, tem 20 tons distribuídos aí em 5 classes de cores, que em Portugal ele custa em média R$ 30,90, no Brasil R$ 199,00. Tem 15 ml, ou seja, é o dobro que tem o anterior que eu mostrei pra vocês. E a marca promete, assim, não estourar no flash e ser 4 em 1. Corrigir, contornar, iluminar e retocar. Que é o que eu falo sobre a versatilidade do corretivo. Indo agora pra parte prática, com o pincel ele funciona também tão bem. E olha só, já que ele é mais hidratante, ele deixa uma luminosidade ali na região da olheira, o que ajuda a dar uma disfarçada na profundidade também, já que ele traz luz ali. E ele não tem partícula de brilho em nada, é a luminosidade do corretivo por ele ser hidratante. E aí com a esponja acaba acontecendo, né, esse efeito também, só que eu acho, não sei se vocês vão conseguir perceber em vídeo aí, mas eu acho que o acabamento dele, mesmo na primeira aplicação, com pouco produto ou mais produto, eu acho que ele funciona melhor
com a esponjinha direto. Eu amo usar ele pra pele como um todo, né? Seja pra corrigir pontinhos específicos ou usar ele como uma base. Porque ele tem esse viço, né? Ele entrega esse brilhozinho natural ali e deixa a maquiagem com um aspecto que eu acho que fica lindo. E mesmo selando, vocês já vão ver, que eu já vou mostrar também. Ele não fica 100% seco na pele, assim como, por exemplo, já fica mais sequinho o anterior que eu mostrei também. Com certeza aceita outra camada sem abrir a camada de baixo. Então você pode construir camadinhas e ali ir atingindo, né, a cobertura que você achar necessária. Já a segunda camadinha ali na olheira, ele também aceita tanto o pincel quanto com a esponja, mas ainda assim eu prefiro o acabamento com a esponja. Aí, eu já tô mostrando pra vocês com a segunda camada. Eu queria ter mostrado, né, como ele fica, o acúmulo ali na linha com uma camada mais fininha. Então, vocês vão ver que tem ali já o corretivo aplicado, tá? Ele acumula mais do que o corretivo que já é mais sequinho, até porque ele é hidratante e ele não seca. Então, eu acabo aplicando um pouquinho de pó ali também, né? Assim, se eu já faço isso no mate, no hidratante, isso acontece também. Mas é pouquinho, e eu já vou mostrar pra vocês. Só antes, eu vou mostrar a segunda camadinha ali pra vocês verem o resultado, né? E aí, consequentemente, mais produto, acumular um pouco maior. Mas aí também tudo pode ser solucionado com a aplicação do pó, que eu também faço do mesmo jeitinho. Posso passar um pouquinho só, que já é suficiente. E aí, como eu gosto de aplicar ele ali na pele como um todo, por ser prático, eu vou mostrar a diferença dele selado e não selado. Então, o lado que não tem o pó, ele fica levemente grudentinho, já que ele é hidratante, e o lado que tá selado, ele fica sequinho. Então, um pouquinho de pó, só com um pouquinho ali que eu coloquei com o pincelzão fofão foi suficiente pra selar. E o melhor de tudo é que mesmo colocando o pó, a pele ainda fica viçosa. Esse viço natural, que eu gosto bastante, mesmo com a pele mais selada. Claro que diminui quando eu faço pó, mas eu prefiro com o pó pra ficar com a pele mais com um toque seco. E aí eu vou fazer a mesma coisa, mostrar aí um dia inteiro de uso pra vocês verem o resultado de um dia. 10 horas depois com o corretivo aqui no rosto, gente, ó, agora são 8 horas da noite. Eu não vou conseguir mostrar na outra luz, tá? Vocês vão me perdoar, mas eu tô com a cara aqui na lâmpada, só pra vocês terem ideia, ó. Zero acúmulo, não tem nada mesmo, o jeitinho que passei de manhã ficou. Aí aqui na região do queixo, nariz e em uns pontos aqui, ele saiu, porque também eu usei máscara, né? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, ó, o aspecto tá como se eu tivesse acabado de passar, não mula, não fica, sabe? Aquele aspecto caracolado nem nada, ó. Chuchu! Então eu mostrei um hidratante, mostrei um mate e agora eu vou usar um aqui de camuflagem, que é o meu queridíssimo, gente, da Nath Capello, que é o La Mousse. Eu não considero ele nem mate e nem hidratante, eu acho que ele tá bem ali no meio do caminho, sabe? Ele tem 17 gramas, custa R$ 69,90 no Brasil, tem 10 tonalidades e a marca promete um acabamento HD, resistência à água e ser multiuso e não precisa diluir. De fato, eu nunca precisei diluir esse corretivo, né? Quando eu tava no Brasil, o clima era diferente, então ele se comportava muito bem e eu conseguia fazer a utilização dele sem fazer a diluição. Mas aqui, acho que por ser um ambiente mais frio, ele tá se comportando um pouquinho diferente, ele tá um pouquinho mais rígido, dá pra usar, tanto que eu vou mostrar aí pra vocês. E aí, então, eu faço como? Eu pego, raspo, coloco ali na tampinha, ou algum, né, no caso, uma plaquinha, que a minha sumiu, já falei isso pra vocês, eu preciso ir atrás de uma. E aí eu aplico ali nos olhos, ou com pincel ou com a esponja. Sem diluir ele, eu prefiro usar com a esponjinha, né, porque eu já pego ali, já consigo aplicar ali na área dos olhos, tem uma cobertura que eu acho fantástica e não deixa um aspecto pesado nos olhos, apesar de ser um corretivo camuflador. E aí, quando eu vou usar o pincel, eu prefiro fazer a diluição, mas olha como fica prático. Eu sei que às vezes falar, vou aplicar o diluidor no corretivo, isso dificulta, mas olha só como eu consigo espalhar rapidinho. Eu tô pegando o pincel de base e tô aplicando e fazendo a camuflagem na minha olheira ali muito rápido. Então, acaba sendo prático no final das contas. E eu não sinto diferença na cobertura quando eu diluo ele também. Eu gosto de usar ele como base também, como base para base. Isso ajuda na durabilidade no aspecto também, na cobertura. E apesar de ser esse tipo de corretivo, ele não fica nada seco, né? Eu tô comentando que ele tá mais rígido aqui, mas ele não tá seco. Já que na região das olheiras, eu já não acho que vale a pena vir com uma segunda camada, nem com o pincel e nem com a esponja. Porque eu não noto diferença ali na cobertura, tá? Aí eu aplico o pó assim como eu mostrei pra vocês, só que aí eu já gosto de aplicar um pouquinho mais de pó por ele ser mais grosso, né? Ficar ali uma camada mais grossinha de produtos na pele, eu aplico um pouquinho mais de pó, que eu acho que com ele funciona melhor, mas não muito pó, um pouco mais. E aí eu coloco também pó na pele pra vocês verem aí a diferença do toque. O lado que tá com a blindagem, eu considero que ele demora um pouco mais pra secar, porque a blindagem demora mais pra secar, tá bom? Mas mesmo assim, vejam que não fica grudentinho, só que ainda assim eu prefiro passar o pó, porque esse pouquinho que ele fica no toque, pra mim,
incomoda um pouquinho. Eu prefiro passar que seja uma camada fininha, assim como os outros que eu falei pra vocês. E aí eu já acabei falando ali, né, na explicação, mas um ponto extra dele, diferente dos outros, é que eu gosto de usar ele embaixo da base, pra ter uma cobertura maior, pra ter uma durabilidade maior. Então, na maquiagem profissional, principalmente, é um produto sensacional. Produtos, né, camufladores assim de modo geral, por exemplo, o Kryolan, ele, enfim, outros. E esse aqui, por ter muita cobertura, uma camada fininha e uma base que pode ser até mais leve em cima, já que a base tem uma tendência a ter uma durabilidade um pouquinho menor do que o corretivo. Eu passei na pele como um todo, assim como eu fiz com os demais corretivos, mas passei um pouquinho mais aqui nessa região, que é a região da olheira, que é onde eu mais gosto de usar o corretivo de fato por conta da coloração das minhas olheiras. E eu passei só um pouquinho de pó pra poder mostrar pra vocês a comparação com os demais corretivos também, tá bem? Tá vendo? Acumula só um pouquinho aqui, ó, nas linhas, que são duas linhas que eu tenho mais fortes aqui nessa região dos olhos. Mas na pele como um todo, ele saiu um pouquinho, né? Questão da máscara. Mas enfim, gente, é isso que eu queria mostrar dele também, tá bom? Feedback dado aí pra vocês. Bom, os três são produtos que eu uso muito, tanto na vida pessoal, no dia a dia, assim, aqui, quanto aqui nos vídeos. Eu tô sempre mostrando e falando deles aqui pra vocês. Com certeza, quando eu voltar a fazer atendimento, esses três seriam ótimas opções pra eu fazer, né, a utilização ali nas minhas clientes. Embora dois deles, né, sejam produtos do Brasil, eu não vou conseguir ter acesso facilitado aqui, mas esse da Too Faced, ele é maravilhoso e eu com certeza vou considerar ele sim na hora de fazer. Corretivo é um dos produtos que eu mais gosto de testar e conhecer, porque é um dos produtos que eu mais gosto de usar, então eu não tenho medo de investir, de testar, de comprar, então com certeza vão ter corretivos novos pra vir por aí, e aí se eu for atualizando eu posso atualizar esse vídeo pra vocês. Se gostarem eu posso trazer essa versão aqui pra corretivos que são mais finos, que não exigem tanta cobertura, né? Então é isso, se vocês gostaram da ideia aí, já comenta aqui pra mim, deixa seu like aqui também pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo, espalhar pra mais pessoas, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, minha gente, e até o próximo vídeo, tá? Beijão, tchau!